No início do século V, a Europa era um continente dividido. O Império Romano, que havia dominado a região por séculos, estava em declínio, dividido em duas partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Enquanto isso, vários grupos de bárbaros invasores estavam se movendo em direção à Europa, buscando terras e riquezas. Esses bárbaros eram muitas vezes tribos nômades que não tinham uma pátria fixa. Eles eram guerreiros ferozes que viviam da caça, pesca e saques. À medida que se moviam pela Europa, eles lutavam contra os romanos e outros povos locais, saqueando aldeias e cidades, e levando prisioneiros e riquezas. Alguns líderes bárbaros se destacaram, como Átila, o Huno, que liderou uma invasão devastadora na Europa Central em 451 d.C. Outros grupos incluíam os visigodos, ostrogodos, vândalos, e sobretudo uma das mais temidas, os francos, liderados por um jovem rei chamado Clovis. Clovis nasceu em uma família de líderes bárbaros da tribo dos francos, que viviam na região que hoje é a Alemanha. Ele se tornou rei em 481, aos 15 anos de idade, após a morte de seu pai. Em 493, desposou uma sobrinha do rei dos Burgúndios, a princesa Clotilde. Clotilde, católica fervorosa, sofrerá na corte do tio perseguições dos arianos fanáticos, uma das maiores heresias da época. Tornada esposa de Clovis, ela soube ganhar rapidamente o coração do bárbaro, pela sua doçura e santidade, e soube suavizar pouco a pouco os costumes ferozes de seu esposo. Em 496, os alamanos, outro povo bárbaro, haviam passado o Reno. Clovis travou batalha contra eles perto de Colônia, na planície de Tolbiac. Em meio à batalha, o exército de Clovis debanda. A vitória lhe escapa, e ele próprio a ponto de cair em poder de seus inimigos. Nestes momentos, os ensinamentos de Clotilde voltam à sua memória. Deus de Clotilde, exclama ele, dai-me a vitória, e não terei outro Deus a não ser vós. Os alamanos são tomados de terror, recuam, e fogem. Clovis manteve seu juramento. Depois de Tolbiac, instruído por dois santos bispos, um dos quais o famoso São Remígio, bispo de Reims, foi batizado na vigília do Natal de 496. O caminho do palácio até a Catedral de Reims estava enfeitado com tapeçarias e arcos de flores, e o pórtico da catedral, iluminado por muitas velas. Nuvens de incenso perfumavam o ar. Quando Clovis, acompanhado dos seus guerreiros, entrou no templo, perguntou emocionado ao bispo: Pai, já é este o paraíso que vós me prometestes? Respondeu Remígio: Não, mas é a entrada do caminho que a ele conduz. 3.000 guerreiros, prontos a abandonar o culto dos ídolos por Jesus Cristo como seu chefe, o cercavam na imponente cerimônia, cuja grandeza era aumentada pela presença de numeroso clero, e pelo canto dos hinos sacros. Ao batizá-lo, São Remígio fez ouvir a Clovis estas sublimes palavras: Baixa a cabeça, ó altivo rei! Adora o que queimaste, e queima o que adoraste. Conta-se também que, ao escutar a narrativa da paixão de Nosso Senhor Jesus, Clovis exclama: Se eu estivesse lá com os meus francos! Clovis morreu em 511, mas seu legado como fundador da dinastia franca, e como um líder militar e político importante na história da França e da Europa, é amplamente reconhecido. O legado de Clovis vive até hoje como um exemplo de como a coragem, a sabedoria e a visão de um líder podem mudar o curso da história.